uma coisa no chat, estou gravando, né? Se alguém falar no chat e eu tiver na apresentação, eu não vou acessar. Então, se alguém puder falar, né, o que o colega está perguntando ou comentando, eu agradeceria muito. E eu vou disponibilizar também esses slides para vocês, tá? Então, como eu falei, a gente aqui, nosso objetivo é tirar dúvidas, tá? Então, como vocês podem observar em tudo que a gente fez, a gente está trabalhando uma coisa chamada estatística. Tá muito pequena essa letra, gente? Ou tá dando para ver? Bom, ninguém falou nada, então estou admitindo que tá tudo ok. Então, a gente está trabalhando isso aqui, né? Estamos finalizando esse tema. Então, a gente já falou sobre interpretação de gráficos e tabelas. A gente já viu como, partindo de uma tabela, construir esse gráfico. A gente também já estudou um pouquinho sobre os termos estatísticos, né? Por exemplo, inicialmente a gente começou com o universo estatístico, depois a gente falou sobre população, amostra. Lembra que a gente passou um tempinho aqui falando sobre isso? Aí, em seguida, a gente falou sobre. A gente falou sobre. Deixa eu ver, sobre rol. O que seria um rol, né? Que a gente vai usar em mediana. E sobre as variáveis. As variáveis estatísticas. Isso está lá no início do nosso livro, nesse capítulo. E aí, baseado nesses termos, a interpretação de gráficos e tabelas nas nossas pesquisas, né? As pesquisas exigem conclusões. E essas conclusões, elas podem ser obtidas por meio das medidas estatísticas, que são as medidas, são duas medidas. Eu vou até dar uma olhada aqui no livro sobre como ele coloca. Nós temos as medidas de posição, que entram média, moda e mediana, que é o nosso objetivo agora. Mas também temos as medidas de dispersão, média, moda e mediana, e as medidas de dispersão, que estão a partir da página 54. Apesar de estar no nosso currículo, eu não vou ter condição de entrar nas medidas de dispersão e passar o tempo que nós passamos nas medidas de posição, sabe? Por conta do nosso calendário. Então, quem quiser estudar essa parte, né, vai poder estudar. Eu posso deixar material em vídeo para vocês sobre isso, mas aí não vai ser, não vai fazer parte, por exemplo. Não posso garantir que faça parte depois da prova bimestral, porque a gente tem outras demandas. Elisama, não ouvi. O seu áudio acho que não funcionou. Se você tiver dúvida, bom, eu terminei, né, essa parte do resuminho aqui, mas, Elisama, você tem alguma questão específica? Alguma coisa que você quer falar, trazer? Ah, entendi.
Então, eu trouxe aqui. Ah, a Larissa tá ali, ó. É, eu trouxe aqui 3 questões, certo? Essas questões estão no livro. Então, esse exercício proposto, 11, é a numeração do livro. A numeração da questão do livro. Essa daqui está na página 52, que muitos de vocês já fizeram. E as outras duas estão na página 53. Então, no proposto 11, a gente tinha um quadro aqui que tinha o desempenho de um time de futebol em um campeonato. E a coluna da esquerda mostrava o número de gols e a coluna da direita mostrava quantos jogos o time marcou. Aliás, mostrava quantos gols o time tinha marcado em cada jogo. Então, se você não lembra o que é direita e esquerda, aqui, pela legenda da tabela, você consegue identificar. A legenda da tabela, desculpa, legenda não, o título da coluna, né, da tabela, diz quais são as informações que você vai encontrar naquela coluna. Então, gols marcados, ou seja, nessa coluna você vai ter a quantidade de gols marcados. Na segunda coluna, a quantidade de partidas para cada gol marcado. Tá bom? E aí perguntava assim: se x, y e z são, respectivamente, a média, a mediana e a moda dessa distribuição, então x é igual a y, que é menor do que z, z é menor do que x, que é igual a y. Ou seja, está perguntando a relação de ordem entre a média, a moda e mediana. Quando eu falo relação de ordem, eu estou falando assim: qual número é menor ou maior do que o outro? Questão da ordem, né? Se você ordenar ele, quem vai ser o menor? Será que vai ter números iguais ou não? É isso que está perguntando. Lembra lá que a gente falou que a moda, desculpa, que a média a gente representa assim com um x barra? Nesse caso, ele está dizendo que, respectivamente, ou seja, na ordem que aparece, eu vou representar a média por x, a mediana por y e a moda por z. De onde eu estou tirando isso? Do complemento, ó, média, mediana e moda. Primeiro é a média, então vai ser o x. Segundo é a mediana e o terceiro é a moda. Então, você vai primeiro aqui fazer o quê? Qual é a ideia para resolver esse problema? O que é que vocês acham? Alguém tem alguma sugestão? Está com dúvidas? Ok. Muitos alunos ficaram em dúvida nessa questão. E aí eu decidi trazer. A primeira dúvida é de tipo assim, como calcular a média, né? Você está calculando a média de quê? É a média de gols ou a média de partidas? Porque você tem duas informações na tabela, né? Então, vamos interpretar o nosso cenário. Vou colocar o marca-texto. Quando a gente fala de desempenho, no futebol, a gente está falando sobre vitórias, né? O objetivo do futebol, além do jogo, é que aquele time vença o jogo. E para que ele vença o jogo, qual é o objetivo, qual é a forma que o time vence o jogo? Quando é que o time vence o jogo de futebol? Me digam. Precisa marcar gols, mas só marcar gol garante que o time vai ganhar? Não, né? Se dois times estão jogando, como é que eu sei quem ganhou?
Como é que eu sei quem ganhou, gente? Vocês podem falar no microfone também, tá? E eu preciso que vocês verbalizem, porque a participação ela ajuda a gente. A gente fica com medo de participar, né? Mas isso ajuda tanto. Saldo de gols. Beleza. Quem tiver o maior saldo de gols, vence. Então, o desempenho aqui é. Você tem que lembrar que o desempenho está relacionado ao número de gols. Só que aqui a gente não está trabalhando com partidas que ele ganhou. A gente está trabalhando com a quantidade de gols que foi marcado em cada partida, digamos assim. Mas não me interessa aqui se ganhou ou perdeu. O desempenho aqui está relacionado ao número de gols marcados ou à quantidade de partidas jogadas, na opinião de vocês? O desempenho. Os gols ou partidas? Vão dizendo aí no chat, por favor. O que é que vocês acham? Muito bem. E vocês concordam que dois times, no mesmo campeonato, numa primeira rodada, eles têm que jogar a mesma quantidade de partidas, concordam? Na primeira fase, antes das eliminatórias. Então, não importa quantos gols o time faça, eles vão jogar a mesma quantidade de jogos. É a regra do campeonato. Inicialmente, né, na primeira fase, antes de começar a eliminação dos times. Só que todos sempre assim, todos os times, eles têm o mesmo rendimento, todos os times têm o mesmo desempenho, eles têm a mesmo desempenho, na opinião de vocês? Provavelmente não. Né? O objetivo do campeonato é um vencedor. Em geral, mesmo quando os times são muito bons, é difícil assim que todos os times façam a mesma quantidade de gols. É quase que é muito improvável, né? Apesar de que dizer que algo é improvável quer dizer que está associado à probabilidade zero, né? Pode acontecer? Pode, mas a chance é muito difícil. Então, o desempenho aqui está relacionado à quantidade de gols que foi marcado. Não faz sentido você falar sobre qual é a quantidade média de partidas aqui. Não faz sentido falar sobre isso, tá? Apesar de que, se você fizer a média, neste caso, a média você vai usar a mesma expressão. Seria uma média aritmética ponderada. Só que na mediana e na moda, se você interpretar de forma errônea, você vai é, você vai acabar cometendo um erro. Alguma dúvida aqui? Até agora? Vamos continuar aqui para ver se a gente. é, co- Talvez agora não faça muito sentido, Jonathan, mas vamos resolver o problema para a gente ver o que acontece. Então, o primeiro passo é calcular a média dessa distribuição. O que que é distribuição? São os dados que você tem, ok? Vamos interpretar a tabela. Nessa primeira linha, a quantidade de gols marcados, zero. Está associada a quantas partidas? O exame está dizendo aqui 5, ou seja, o que é que isso quer dizer, pessoal? O que é que isso quer dizer? Isto quer dizer que em 5 partidas,
foram marcados 0 gols. Nós não tivemos gols nessas 5 partidas. Então, ó, 5 gols. Depois, nessa tabela, em 3 partidas, nós tivemos 1 gol. Então, você não vai botar 3, 3 e 3, gente. Não vai botar 3, 3 e 3. Você vai colocar 1, 1 e 1. Porque em 3 dessas partidas, nós só tivemos 1 gol. Até aqui, alguma dúvida? Elisama disse que o time não marcou nenhum gol em 5 partidas seguidas. Não necessariamente em 5 partidas seguidas, Elisama. Tá? Pode ter acontecido do primeiro ter tido 7 gols, do segundo ter tido 3, do terceiro ter tido 0. Também pode ter tido 0 gols em 5 partidas, mas não necessariamente. O que está acontecendo aqui nesta tabela é que ela está como se é como se ela tivesse em rol, entre aspas, né? Começando do 0, depois do 1, mas ao invés de escrever todos os valores, os dados eles foram agrupados em uma tabela. Joia. Mas aí isso é uma coisa que pode ser dúvida de outra pessoa também, Elisama. Não foram, não foram necessariamente 0 gols em 5 partidas seguidas. Tá bom? Só um momento. Então, vamos prosseguir aqui. 2 gols marcados aconteceram em 4 partidas. Então, em 4 dessas partidas, 2 gols. Em seguida, na tabela, o que é que a gente tem de informação? Nós temos 3 gols em 3 partidas, 4 gols em 2 partidas, 5 gols em 2 partidas e 7 gols em uma partida, tá? Eu coloquei aqui uma listinha, mas pode ser numa linha só. Observando estes dados aqui, vocês conseguem notar qual foi a quantidade de gols que mais aconteceu? Vejam aí. Olá, pessoal que chegou depois que eu não vi, né? Vi a Lara agora. O pessoal foi entrando e eu não vi. Enquanto isso, eu coloco o meu notebook para carregar. E aí, gente? Vocês conseguem identificar quem é a moda dessa distribuição? E aí, gente? Quem que é a moda aí dessa distribuição? Olhem para os gols marcados que eu listei aí. Qual é o número que aparece mais? É o 0? É o 1? O 7? Qual é o número que aparece mais? Olha o Java, gente, só um momento. 0, né? Portanto, o 0 é a minha moda. Neste caso, o 0 é a moda dessa distribuição. Quem é a distribuição? São esses dados aí de gols. Note que se eu fosse colocar assim, eu não posso interpretar esses dados como 0 partida, 0 partida, 0 partida, 0 partida, entendeu? Não faz muito sentido. Entendeu, Jonathan? Então, assim, antes da gente partir para a conta, a gente precisa se situar. Não é só calcular a média, estou calculando a média aqui, mas você precisa interpretar o que está fazendo. Estou falando do Jonathan, mas não foi. Estou falando dele porque ele comentou ali falando das partidas, mas não é um comentário direcionado a ele, tá? Estou falando de forma geral. Certo, Moisés?
Então, a moda, neste caso, que é a quantidade de gols que mais apareceu, né, foi o zero. Né? Perceba que o zero aparece 5 vezes, enquanto que o 1 aparece 3 vezes e tal. Então, pela listagem dos dados, eu identifiquei a moda. Então, qual é a letra que a gente precisa usar para representar a moda? X, Y ou Z? O Z. Então, a gente deixa aqui o Z igual a 0, que é a minha moda. Agora, sabendo que o zero é a moda, pela tabela, será que a gente consegue perceber pela tabela como seria a moda, como identificar a moda? Porque tem como. Perceba que essa coluna está dizendo quantas vezes cada número de gols aparece. O 0 aparece 5 vezes, o 1 aparece 3 vezes, o 2 aparece 4 vezes. Então, a moda desses valores de gols vai ser aquele número que aparece mais vezes nessa coluninha aqui, ó. Perceba que o 5 é o maior número. Então, o 0 é a moda. Então, é uma estratégia que você usa sem precisar listar todos os dados. Então, aqui foram poucos valores, mas imagine que você tivesse muitos valores, de forma que não fosse possível listar sem perder um tempo bom, tá? Então, a moda está aqui. A mediana, ela é o termo central da minha lista, tá? Eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 20 valores aqui nessa listagem que eu fiz. Mas se eu quiser saber pela tabela, basta eu somar a quantidade de partidas e eu vou saber o total de dados. 5 mais 3 dá 8, 8 mais 4 dá 12, 12 mais 3, 15, 15 mais 2, 17, 17 mais 2, 19 e 19 mais 1 dá 20. Então, a quantidade de dados é par. Isso significa que eu vou precisar descobrir, fazer o valor dividir, pegar o valor, dividir pela metade, e eu vou achar a posição de um dos termos centrais. Aí eu vou pegar o seguinte, calcular a média aritmética, e aí eu vou encontrar a mediana. Bom, se eu tenho 20 valores, 20 dividido por 2 dá 10, concordam? 20, né? 20 dividido por 2 dá 10, significa que o 10º termo é um termo central. Porque não é ele, né? Por que a mediana não é ele? Porque eu tenho uma quantidade par de dados. Então, como é que eu faço na tabela? Melhor, eu vou fazer aqui na minha listagem. Eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. O 10º termo é esse 2 aqui. E o 11º é o próximo 2. Então, 2 mais 2 sobre 2. Deixa eu organizar aqui. Tá meio bagunçado, né? A mediana, que no livro é assim, MD. Aqui ele chama de Y. Média aritmética, 2 mais 2 sobre 2. Isso é 4 dividido por 2, que é 2. Então, a mediana é o número 2. Alguma dúvida? Aqui. Não? Ótimo. Agora temos a média. E a média aqui está sendo representada por x nessas alternativas. Então, quem é que vai ser a média? Vai ser 0 mais 0 mais 0 mais 0 mais 1 mais 1 mais 1 até o 7, dividido pelo total. Então, tem duas maneiras de você fazer.
Ou você soma tudo assim, ó, 0 mais 0 mais 0 mais 0, pererê, até o 7, e divide por 20. Ou então você agrupa os zeros, os uns, como multiplicações. Vai mais rápido. 0 vezes 5, né? Porque ele aparece 5 vezes. 0 mais 0 mais 0 mais 0 mais 0. Mais 3 vezes 1, mais 4 vezes 2, mais 3 vezes 3, mais 2 vezes 4, mais 2 vezes 5, mais 7. Quem vai fazer o Enem, se já quiser ir colocando os resultados lá no rascunho, não tem problema. Aqui eu estou falando porque a gente está na disciplina de matemática. E na avaliação, deixem o cálculo lá organizadinho, tá? Porque, por exemplo, pode ser que lá na avaliação você erre o resultado dessa multiplicação, mas eu vou ver que você entendeu a estrutura da média aritmética. Então, eu vou pontuar, não vou te dar a pontuação inteira, mas eu vou pontuar alguma coisa, porque você me mostrou que você entende como que faz essa média. Tá? Então, vocês fizeram aí as continhas, 0 vezes 5 dá 0, 3 mais 8, mais 9, mais 8, mais 10, mais 7 sobre 20. Alguém já fez essa questão aí para a gente ir mais rápido? 17, 17. 45 sobre 20. Vão conferindo aí, tá? Opa, sobre 10 não, sobre 20. 35? Não. 3 com 8 dá 11. 9 com 8 dá 17. E 10 mais 7 dá 17, né? 7, 1 mais 7, 8. 8 mais 7 dá 15. Porque 7 mais 7 dá 14, com 1 dá 15. Aí vai 1. 1 mais 1 mais 1 mais 1 dá 4. Não é isso, não? E 45 dividido por 20, eu sei que 2 vezes 20 dá 40. E 45 menos 40 sobra 5. Acrescento um zero, então coloco uma vírgula. 2 novamente, sobra 10. Acrescento um zero e 5. Então, a média é 2,25. Então, recapitulando. Aqui. A moda deu 0. A mediana deu 2. E a média deu 2,25. Vamos colocar em ordem crescente? Colocando em ordem crescente, você vai ter que o menor é 0, depois 2, depois 2,25. Alguma dúvida aqui? Nessa parte? Se alguém não entendeu, por favor, fale. Então, vou prosseguir. Então, isso quer dizer que o 0, que é o z, é menor do que o 2, que é a mediana, que eu estou representando por y, que é menor do que o 2,25, que é a média, que eu estou representando por x. Então, a alternativa correta é a letra E. Tá bom, gente? Tá dizendo aqui que a audiência, né, ela é medida por essa pesquisa por amostragem. Aí aqui a gente tem a audiência da emissora e o número de pontos e em quantas horas essa audiência
permaneceu nesse número de pontos. Então, a pergunta é: qual foi a média horária de pontos de audiência dessa emissora nesse período? Média horária de pontos. Ou seja, está relacionando o número de horas com os pontos de audiência. Tá? O que que quer dizer isso aí? A média, ela é, aliás, a audiência, ela é, ela é, ela é feita e ela é registrada de modo que você saiba, assim, por quanto tempo aquela audiência permaneceu com aquela pontuação, tá? Então, pensem um pouquinho aí, façam aí um pouquinho, vou dar 3 minutos para vocês pensarem, e aí vocês colocam no chat o que vocês acham que, que ficou de resultado, né, dessa média. Façam aí, porque quero ver o que, é que vocês acham. Vou fazer aqui também. Pegar minha prancheta. Manda a foto para mim, viu, no WhatsApp. Já já acaba a aula, viu, gente? Note que essa audiência ela está numa janela de 10 horas. Então, por 1 hora, a audiência ficou em 21 pontos. Estou de baixo para cima. Em 2 horas dessas 10, a audiência ficou 20 pontos. E por aí vai. Então, ele quer saber a média horária de pontos nesse período. Ou seja, por hora, qual foi a média de pontos? Estou aguardando aí a solução de vocês. E aí?
Deu 19, não foi, Elisa, não? Vou conferir aqui. Você, quanto foi que deu a sua fração na sua média? Setenta e oito. Veja bem, a média é a média horária de pontos. Quando fala média horária, é média por hora dos pontos, tá? Então, faça a lista de pontos para as 10 horas. Você vai ter 10 valores, tá? Faça a lista aí no seu caderno. Aí você compara somando esses valores e esse valor que você encontrou de 78. Conseguiram fazer aí? Veja bem. A ideia-chave aqui, o macete, é perceber isso aqui, ó. Audiência de emissora durante 10 horas consecutivas. Então, o registro é feito por hora. Então, em 3 dessas horas, a audiência foi de 18 pontos. Em 4 dessas horas, a audiência foi de 19 pontos. Em 2 dessas horas, 20 pontos. E em uma dessas horas, 21. Se eu contar, eu tenho que ter 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Então, a média horária de pontos é a média aritmética desses valores, tá? Por que vai ser média horária? Porque eu vou dividir, não são 10 valores, eu vou dividir por 10, tá? Cada valor desse é respectivo a uma hora. Então, quando eu fizer a média e dividir por 10, se são 10 horas, quando eu dividir por 10, eu vou ter um valor por hora, por hora. Então, a média é horária de pontos. Logo, x barra é 3 que multiplica 18, mais 19 que multiplica o 4. Perceba que eu estou usando o número de horas. Mais 20 que multiplica 2, mais 21 que multiplica 1, dividido por 10. Alguma dúvida aqui? Aí, quando eu faço essa soma aqui de cima, eu vou ter 171 sobre 10, que é igual a tá dando 17,1, né? É uma conta errada aí, gente? Eu somo isso aí.
Tá errado, né? Tem que dar bem mais. A continha que eu fiz aqui tá errada. Porque... Vamos lá, devagar. Deu um número menor do que a menor audiência, né? 195. 3 vezes 18 dá 54. Mais 76. Mais 40. Mais 21. 76 mais 54 já é muito maior. 54, 76, 40 e 21. Ah, eu sei que foi que eu errei. Eu coloquei 20 na soma ao invés de 40. Aí deu. Deve ter sido isso. 6, 11, 7, 6 com 4, 10, 17, 18, 19. 191, não, gente? Aí ficaria 191 sobre 10, que é 19,1. 19,1 ponto de média. É razoável esse valor, né? Porque 19 está aqui, então a média estaria mais ou menos aqui. É razoável. Dúvidas? Dúvidas aqui? Muito bem. Por isso que eu digo, confiram. Confiram. E assim, né? Às vezes na desatenção, você ali é 20 vezes 2. Aí eu coloquei na soma, eu coloquei 20, não coloquei 40. Isso pode acontecer. Então, lembra que a média ali deu 17,1? Aí você tá, por exemplo, quem vai fazer Enem, né? Você está lá na prova do Enem, oxi, 17,1. Mas o primeiro ponto da audiência é 18. Tem que ser um número maior, né? Se está em roll. Se você tem valores maiores do que 18. E a última questão, aguenta mais uma? Essa é a última. É a questão 14 do livro, página 53. Diz assim. Ela foi da Federal do Mato Grosso. A tabela abaixo contém os dados referentes ao consumo de energia elétrica em uma residência em quilowatt-hora, no período de maio a novembro do ano passado. Por essas informações, é correto afirmar: letra A. O valor do consumo mediano supera o valor do consumo médio em 20 kWh. Segunda afirmação. O valor do consumo médio supera o valor do consumo modal em 20 kWh. O valor do consumo mediano supera o valor do consumo modal em 20 kWh. Letra D. O valor do consumo modal é igual ao valor do consumo mediano. E letra E, o valor do consumo médio é igual ao valor do consumo mediano. Então, quais são os conceitos que vocês conseguiram identificar aqui? A gente tem média, né? Consumo médio, mas tem mais algum? Tem mediana, né? Consumo mediano e consumo modal. É comum falar sobre moda como consumo modal. Então, para a gente ter condição de responder, a gente precisa identificar qual é o consumo médio, o consumo mediano e o consumo modal. Moda, vamos para o início, que é mais rápido. A gente consegue identificar um valor aí que aparece mais do que os outros no consumo?
consumo modal é 300, porque o 300 ele aparece aqui e em junho e em outubro. Note que todos os outros valores aparecem apenas uma vez. Portanto, o consumo modal é de 300 kWh. Consumo mediano. O consumo mediano, ele vai ser identificado quando a gente organizar a lista como, gente? A gente identificar a mediana, a gente tem que colocar a lista em roll, né, em ordem crescente ou decrescente. Então, eu vou colocar em ordem crescente, o menor valor é 250, 255, 262, 280, 300, duas vezes, e 313. Confere, gente. Tá certinho? Certo, professora. E aí, você tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 valores. Quem é a mediana, gente, nesse caso? Duzentos e oitenta. A mediana é 280, porque perceba que a direita e a esquerda eu deixo a mesma quantidade de valores, né? Só lembrando ali da formulinha, o número é ímpar, número de dados, então você vai pegar, somar 1 e dividir por 2. No caso da posição, né? 7 mais 1, 8, sobre 2, que é 4. Então, a mediana é o quarto termo da minha lista. E realmente o 280 é o quarto termo. Aqui é bom porque é só ordenar que você identifica quem é a mediana, né? Então, o consumo mediano é de 280 kWh. E o consumo médio? O consumo médio é a soma de todos os valores da tabela, né? Dividido pela quantidade de dados. Eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Então, aqui embaixo eu tenho 7. Vamos somar aqui do ladinho para poupar espaço. Eu já vou colocar o valor todo, tá? Como o 300 aparece duas vezes, eu vou colocar 600. 255, 262, 313 e 280. 5 com 5, 10. 10, 16, 17, 18. 18 com 8, 26. 6, 10, 14, 19. 1960 sobre 7, que é igual a, vou colocar aqui, 1960 sobre 7. Dois algarismos, 14, sobra 5, desce o 6. E aí, gente? 8. Dá 56. Desce um 0. Fica 0.
280, confiram aí. Então, consumo modal é 300, consumo mediano é 280 e consumo médio é 280 também. Média e mediana são iguais. Então, vamos analisar as letras. Letra A, o valor do consumo mediano supera o valor do consumo médio em 20 kWh. Certo ou errado? Está errado porque valor mediano e médio são os mesmos. Letra B. O valor do consumo médio supera o valor do consumo modal em 20 kWh. Certo ou errado? Errado. O valor do consumo mediano supera o valor do consumo modal em 20 horas. Está errado também. O valor do consumo modal é igual ao valor do consumo mediano. Consumo modal é 300, consumo mediano é 280. Então, errado. Só resta a letra E, mas vamos analisar a letra E, né? O valor do consumo médio é igual ao valor do consumo mediano. Confere? Confere. Então, a alternativa correta é a letra E. Pessoas, essas eram as 3 questões que eu tinha para hoje. Gostaria de agradecer a presença de todos vocês. Alguma dúvida nessa última? Eu acabei tirando. Ok. Então, alguém tem algum comentário? Foi bom, né? Porque acaba que na sala a gente não avança tão rápido, né? Muita gente. Eu vou ter que voltar aos assuntos e eu preciso fazer 37 formulários com assuntos diferentes, mas de um nível bem básico, sabe? Bem básico do básico do básico. Tem alguns assuntos que a gente não vai conseguir ver, mas eu preciso saltar esses formulários porque a gente vai voltar para assuntos anteriores. Por exemplo, a gente vai voltar para sistemas de equações, vamos voltar para funções. Essa parte de tabelas vai cair na prova SAEB. Tudo no ensino médio, só que estatística vai cair também, mas com o que a gente viu, eu acredito que vocês têm plenas condições de responder adequadamente. Então, deixa eu combinar uma coisa com vocês. Nessa prova dessa semana, não vai cair só estatística, tá bom? Por isso que eu fiz vários trabalhos e tudo. Se eu não me engano, tem apenas uma questão de estatística, se eu não me engano. Posso estar equivocada. Vão cair assuntos anteriores, de anos anteriores. Então, por exemplo, você não lembra exatamente como fazer uma coisa de um assunto antigo, mas você tem uma ideia, você tem um raciocínio que você acredita que está certo para resolver e chegar numa resposta. Então, eu quero que vocês escrevam o raciocínio de vocês, tá certo? Porque eu preciso saber o que foi que ficou gravado, né, dos anos anteriores e o que precisa ser retomado, certo? Mais alguma dúvida? Alguma coisa que vocês queiram perguntar? Elisama está dizendo, tudo certo, nenhuma dúvida. E os outros?
Tudo certo? Maria, Clara, as Marias, né? Que Tá são tudo duas. certo. A Slime. Muito bem. Tá bom. Muito obrigada, gente. Eu vou encerrar aqui a gravação. E ainda hoje eu solto para vocês lá no site, tá bom? Tchau, gente. Até a próxima.